pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula nós vamos trabalhar agora, pessoal, herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Então, a gente já falou um pouco sobre os sistemas de determinação do sexo, né? Nesse caso, de determinação das características sexuais, ok? E nós vamos falar aqui da herança de genes localizados em cromossomos que determinam o sexo do indivíduo, tá? Vamos falar aqui das semelhanças que existem, semelhanças e diferenças, né, que existem entre cromossomos sexuais. Nós vamos falar sobre a herança do sistema, herança sexual do sistema XY, da herança do sistema ZW, herança no sistema X0, e aí eu vou dar exemplo aqui de daltonismo, que é um tipo de característica genética que segue a herança genética, e vamos falar da hemofilia, tá? Então, quais são as semelhanças e diferenças, né, entre esses cromossomos sexuais? Falando principalmente do cromossomo dos pares sexuais XY. O cromossomo Y ele apresenta poucos genes, ele é um cromossomo pequeno, tá? O cromossomo X ele apresenta grandes quantidades de genes envolvidos na determinação de diversas características. É um cromossomo maior e, por ser um cromossomo maior, tem mais DNA presente, consequentemente vai ter mais genes que vão codificar muitas características importantes no indivíduo. Fenômeno semelhante vai ocorrer nos cromossomos Z e W. Vamos lembrar que no sistema ZW é o seguinte, no sistema ZW é como se fosse o inverso do sistema XY. A gente utiliza as letras Z e W justamente para a gente não confundir o indivíduo, as pessoas que estão estudando. No sistema XY, machos são XY e fêmeas são XX. No sistema ZW, é como se o macho fosse o XX, mas para não utilizar a letra X, a gente utiliza a letra Z. Então, os machos, no sistema ZW, ele é ZZ. E a fêmea, ele tem um par sexual, né, contendo um cromossomo Z e um cromossomo W, ou seja, as fêmeas são o ZW. É como se as fêmeas fossem o XY da história, tá? Então, esse fenômeno ele ocorre nesse sistema aqui. Ele vai ocorrer nos cromossomos Z e W. Ou seja, o cromossomo Z ele é maior do que o cromossomo W. Assim como o cromossomo X é maior do que o cromossomo Y. Tá? É por isso que indivíduos sem cromossomo X, ou cromossomo Z, no caso, né, do sistema ZW, não conseguem sobreviver enquanto a ausência do cromossomo Y ou cromossomo W, se for o caso do sistema ZW, geralmente não afeta a sobrevivência. Então, eu posso encontrar anomalias genéticas onde o indivíduo ele vai ter, por exemplo, a falta do cromossomo Y, certo? Mas, dificilmente, você vai encontrar indivíduos vivos que tenham perdido o cromossomo X. Tá? Porque o cromossomo X ele contém genes essenciais para a sobrevivência do indivíduo, ok? Então vamos lembrar um pouco aqui do cariótipo do ser vivo, né? Nós vamos ter cromossomos conhecidos como autossômicos, ok? Que estão presentes tanto nos machos quanto nas fêmeas. E nós vamos encontrar um par sexual, no caso do sistema XY. Se for um indivíduo do sexo feminino, eu vou ter dois cromossomos grandes aqui, ó, praticamente com a mesma morfologia. Como a gente pode observar, o par sexual XX são dois cromossomos iguais, do mesmo tamanho, têm os mesmos genes. Eles são totalmente homólogos, tá? Já o par sexual, se o indivíduo for do sexo masculino, ele vai ser XY e a gente vai perceber uma diferença discrepante aqui de tamanho. O cromossomo Y é bem menor do que o cromossomo X, certo? Agora, uma coisa
que a gente pode perceber o fato de os cromossomos sexuais não apresentarem homologia em algumas regiões, elas têm implicações sobre a herança de certas características e os sexos do indivíduo, tá? Uma coisa que eu quero mencionar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: o cromossomo X e o cromossomo Y, eles têm uma região conhecida como região homóloga. Quer dizer o quê? É a parte do cromossomo X e do cromossomo Y que tem os mesmos genes. São homólogas, têm as mesmas características. Já existe uma parte aqui do cromossomo Y, essa parte de cima, ela não é uma região homóloga. Isso quer dizer que os genes que eu vou encontrar aqui no cromossomo Y, nessa porção não homóloga, são genes exclusivos do sexo masculino. Ok? Da mesma forma, nessa região aqui, ela é uma região do cromossomo X que não é homóloga. Não tem os mesmos genes. Então, novamente, quando eu tenho indivíduos do sexo masculino, eu vou ter um par sexual XY. Quando eu tiver o par sexual XY, eu vou ter uma região do X e do Y que vai ser uma região homóloga. Tem genes, tem os mesmos genes, tá? E é justamente importante essa região porque vai fazer com que esse par se junte, forme um pareamento durante o processo de meiose, que é uma divisão celular, tá? Já existe uma região desses dois cromossomos que não é homóloga. Ou seja, eu tenho uma região não homóloga do Y que contém genes que só estão presentes em indivíduos do sexo masculino. Vou dar um exemplo para vocês de um gene que eu encontro na região não homóloga do Y. O gene conhecido como SRY. O gene SRY é o gene responsável pela formação dos órgãos genitais masculinos, ok? Principalmente ali dos testículos. É a presença do SRY que faz com que o indivíduo nasça no sexo masculino, ok? Como, por exemplo, o indivíduo do sexo feminino não tem a presença do cromossomo Y, consequentemente não vai ter a presença do gene SRY. E aí o indivíduo vai nascer do sexo feminino, tá? Beleza. Agora, o fato de os cromossomos sexuais não apresentarem homologia em algumas regiões tem implicações sobre a herança de certas características e o sexo dos indivíduos. Ou seja, eu vou encontrar genes que estarão exclusivamente na região não homóloga. E esses genes que estão nessa região não homóloga vai apresentar um certo padrão de comportamento no processo de transmissão das características hereditárias. Suponha um gene que a pessoa. Então, pessoal, nós vamos aqui, para mais um exemplo. Suponha um gene que apresenta dois alelos, azão e azinho, localizados na região não homóloga ao Y, tá? Eu vou voltar para esse raciocínio que tem aqui, O fato de os cromossomos sexuais não apresentarem homologia em algumas regiões tem implicações sobre a herança de certas características e os sexos dos indivíduos. Lembrando que os cromossomos X e Y têm regiões não homólogas. Então, eu posso ter genes localizados nessas regiões que vão gerar comportamentos de transmissão de características hereditárias diferentes. Então, imagine um gene que apresenta dois alelos, um dominante e um recessivo, tá? Estão localizados na região não homóloga do Y. Então, se ele está localizado na região não homóloga do Y, tá? A gente pode dizer o seguinte: ele vai estar presente apenas no cromossomo X, ok? Então, vamos lá. Eu posso ter os seguintes genótipos. No indivíduo do sexo feminino, eu posso ter um indivíduo homozigoto dominante
tá? X-azão, X-azão. Eu posso ter um indivíduo heterozigoto, X-azão, X-azinho, né? E eu posso ter o genótipo homozigoto recessivo, X-azinho, X-azinho. Essas letras azão e azinho em cima do X quer dizer que esses alelos estão localizados na região não homóloga do X, ou seja, é uma região que está presente no X, no cromossomo X, mas não está presente no cromossomo Y. Tá? Então, indivíduos do sexo feminino apresentarão esses genótipos aqui. Agora, o indivíduo do sexo masculino, eles vão apresentar os seguintes genótipos. Nós vamos ter, ou o indivíduo vai ser X-azão Y, ou ele vai ser X-azinho Y. O azão e o azinho, eles não estarão presentes no cromossomo Y. Como o exemplo colocou aqui, ele está falando que ele não está presente no Y. Ele está na região não homóloga ao Y. Então, o indivíduo do sexo masculino, ele vai ser denominado hemizigoto. Esse é o nome, tá? Esse é o nome do genótipo para o indivíduo do sexo masculino. Então, nesse caso, eu tenho o hemizigoto dominante e eu tenho o hemizigoto recessivo. Enquanto que lá no feminino, eu tinha o homozigoto dominante, tá? Eu tinha o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Tá? Por que é chamado ali de hemizigoto? Porque eu só vou ter uma versão do alelo. E esse alelo, como ele só está presente no X, o indivíduo do sexo masculino, ele só recebe um cromossomo X. Então, ele só vai ter uma das versões do alelo. Tá? Esse caso é que a gente chama de herança ligada ao X. Porque os genes que codificam essas características estão presentes apenas no cromossomo X. Vou dar um outro exemplo aqui. Suponha um gene de gafanhoto com dois alelos. Alelo azão, ou seja, um alelo dominante, e um alelo azinho, que é o alelo recessivo. Esteja localizado no cromossomo X de gafanhotos. Vamos lá. Se eu tiver o gafanhoto fêmea aqui, ó, o gafanhoto fêmea ele vai ser X-azão, X-azão, ou seja, ele vai ser homozigoto dominante. Ele pode ser heterozigoto e ele pode ser homozigoto recessivo. Mas vamos lembrar, pessoal, que o sistema de determinação sexual dos gafanhotos não é o XY, é o sistema X0. Então, como é que ficaria o indivíduo do sexo masculino? Vai apresentar os seguintes genótipos. Ele vai ter apenas um único cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Tá, pessoal? No sistema X0, os machos só apresentam um único cromossomo X. Por isso que o termo é X0. O 0 quer dizer a ausência do outro cromossomo sexual. Então, se eu tiver um gene que tem dois alelos, um alelo dominante ou um alelo recessivo, esteja localizado no cromossomo X, o indivíduo do sexo masculino, ou ele vai ser X-azão, ou ele vai ser X-azinho. Como vocês podem ver, não tem a presença do cromossomo Y. Então, em gafanhotos, não existe o cromossomo Y. O cromossomo X está sozinho. Tá? E mesmo assim, ele vai também ser chamado de hemizigoto. Aí, nesse caso, eu tenho um hemizigoto dominante, só que diferente do que acontecia no sistema XY, não tem a presença do Y. E eu tenho um hemizigoto recessivo, que também não tem a presença do cromossomo Y. Tá? Aqui também é uma herança ligada ao cromossomo X. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, falando do sistema ZW, que acontece, por exemplo, nas aves. Suponha um gene com dois alelos, um alelo dominante e um alelo recessivo, localizados no cromossomo Z em aves. Então, vamos lá. Esses dois alelos estão na região não homóloga ao cromossomo W, ou seja,
Só está presente no cromossomo Z, ok? O Z aqui ele funciona como se fosse o cromossomo X. Então, os machos no sistema ZW, os machos eles vão ser como se fossem o XX. Só que aqui a gente não diz que é XX, a gente diz que é o ZZ. Então, eles vão apresentar 2 cromossomos Z, tá? Então, eu posso ter o macho que vai ser ZAzão, ou seja, homozigoto dominante. Eu vou ter o macho que vai ser heterozigoto, ou seja, vai ter o ZAzão e o ZAzinho, ok? Ou eu posso ter o macho que pode ser homozigoto recessivo, tá? Vamos lembrar que as fêmeas funcionam como se fosse o XY da história, tá, pessoal? Só que a gente não disse que ela é XY. As fêmeas, nesse caso aqui, são ZW. Então, nas fêmeas, eu vou ter as fêmeas ZAzão W, ou eu tenho a fêmea ZAzinho W, tá? Nesse caso, as fêmeas, elas são hemizigóticas, tá? Ou seja, elas só vão apresentar uma única versão do alelo. Nesse caso, a herança vai ser ligada ao cromossomo Z, tá? Agora eu vou falar para vocês de uma característica genética, principalmente que está envolvida no sistema XY. Essa característica genética ela gera uma condição chamada de daltonismo, tá? O que seria o daltonismo? Como vocês podem ver, algumas pessoas que estiverem aí assistindo, com certeza enxergarão números no interior nesse monte de bolinhas aqui, tá? Aqui, para mim, eu consigo enxergar aqui um número 5 e eu consigo enxergar o número 6. Pessoas que têm essa condição genética, conhecida como daltonismo, elas não enxergarão números aqui. Por quê? O daltonismo é uma condição genética onde o indivíduo, principalmente, ele não vai conseguir distinguir a cor verde da cor vermelha. Tem vários tipos de daltonismo, mas o mais comum é esse que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Cerca de 5% a 8% dos homens e 0,04% das mulheres apresentam incapacidade de distinguir cores vermelha e verde. O daltonismo ele é condicionado por um alelo recessivo ligado ao X. Então, quem é daltônico, ele vai ter o alelo recessivo presente no cromossomo X. Então, esses são os genótipos para os indivíduos que apresentam ou não essa característica. Quem for do sexo feminino, se tiver o alelo recessivo em dose dupla, ou seja, homozigoto recessivo, vai ser o quê? Daltônico, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o genótipo heterozigoto. Quem é heterozigoto não tem essa característica genética, porque para ter ela, tem que ter os 2 alelos recessivos, tá? E eu tenho o último genótipo das pessoas que são normais do sexo feminino. Elas têm os 2 alelos dominantes, elas não são portadoras do alelo, tá? E aqui o indivíduo do sexo masculino, ele vai ser daltônico, se ele pelo menos receber um único alelo recessivo, tá? Aí você me pergunta, por quê? Por que nas mulheres eu tinha que ter 2 alelos para o indivíduo ser daltônico? E no homem, basta um. Porque o homem ele só recebe um único cromossomo X. Então, o único cromossomo X que ele receber, se tiver o alelo recessivo, ele vai ser daltônico, tá? E o indivíduo vai ser do sexo masculino normal, para essa característica, se ele não tiver a presença do X com o alelo recessivo. Tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui de um cruzamento de uma pessoa daltônica com uma pessoa normal. Essa aqui, ó, ela é homozigoto recessivo e ele aqui ele é hemizigoto, um indivíduo normal, não tem um alelo recessivo. Vou fazer aqui o cruzamento dos dois. Aí eu vou juntar um alelo com esse, ó, XDzinho com XDzão, vai formar um indivíduo heterozigoto. Depois, XDzinho com Y, indivíduo do sexo masculino, daltônico, certo? XDzinho com XDzão, indivíduo heterozigoto, indivíduo normal. E XDzinho com Y vai dar o indivíduo masculino que vai ser daltônico. Então, nesse cruzamento aqui, nessa situação, o que eu vou ter?
eu vou ter todas as mulheres serão normais, mas serão portadoras do alelo, e os homens, todos eles serão daltônicos. Tá? Essa característica também vai acontecer, pessoal, vai acontecer também com a hemofilia. Tá? A hemofilia, que é uma característica também que é condicionada por um alelo recessivo ligado ao X, que a gente vai trabalhar em questões, né, através de exercícios. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A gente vai trabalhar na próxima aula esse assunto, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.